Para fazer isso, em primeiro lugar, vamos oferecer a vocês um perfil curto. É difícil fazer um perfil curto, mas fizemos um perfil curto sobre esse reinado mais longo do mundo, 70 anos. A reportagem é da correspondente em Londres, Denise Odorici. O primeiro comunicado veio pela manhã. A Rainha Elizabeth II foi colocada sob supervisão médica no castelo de Balmoral, na Escócia, onde passava férias de verão. A família foi chamada às pressas. Horas depois, o anúncio. Morreu aos 96 anos a monarca mais longeva na história moderna do Reino Unido. Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926. Anos mais tarde, com a abdicação do tio, seu pai assumiu o trono, o rei George VI. Elizabeth tinha apenas 25 anos quando recebeu a notícia da morte prematura do pai, que reinou por apenas 16 anos. Foi do marido Philip a ideia de transmitir a cerimônia pela televisão pela primeira vez, aproximando a família real do povo britânico. Diante dos olhos de 27 milhões de pessoas que assistiram tudo ao vivo, Elizabeth recebeu a coroa imperial do Estado. Elizabeth reinou por 70 anos. Discreta, a monarca é reconhecida pelo senso de dever e simbolizava, antes de mais nada, a estabilidade num período em que o Reino Unido e o mundo mudaram profundamente. Ao longo de 7 décadas, passou por 15 primeiros ministros, entre eles Winston Churchill, e evitava se posicionar politicamente. Os problemas mais graves de saúde surgiram há poucos meses. Em maio, Elizabeth II foi substituída pelo príncipe Charles na abertura oficial dos trabalhos no Parlamento do Reino Unido. A última aparição pública foi na cerimônia de nomeação da nova primeira-ministra britânica Liz Truss na terça-feira. Elizabeth II tinha prestígio popular e a admiração dos britânicos. Uma multidão prestou solidariedade à rainha, que morreu aos 96 anos de idade. São gerações que nasceram e cresceram sob a liderança de Elizabeth II. Em 2022, ela completou 70 anos à frente da coroa britânica. Foi o reinado mais longevo da história do país. O sucessor é o filho mais velho de Elizabeth II, o agora rei Charles, que será conhecido como Rei Charles III. É o monarca mais velho a assumir o trono. Diferentemente da mãe, ele é conhecido pelos posicionamentos firmes na política e nem de longe tem a mesma popularidade dela. Os críticos descrevem o novo rei como fraco e sem a preparação necessária para o papel de soberano. Os defensores dele dizem que Charles é mal interpretado e que se destaca pelas preocupações sociais. Bom, aproveitar agora, antes de passar inicialmente a palavra para o Renato, meu boa noite ao Lorival Santana. Boa noite, Lorival vai participar também da nossa roda aqui, junto comigo e com, evidentemente, com a Raquel. Renato, acho que a primeira questão que se coloca, quando a gente olha a instituição da monarquia britânica, é entender a vitalidade. Tem um anacronismo aí. Em geral, a gente associa a monarquia a, digamos, a um símbolo ligado a um passado distante, a, digamos, figuras e personagens que talvez não tenham a ver com o mundo moderno, e a gente descobre que mudam os primeiros ministros, mudam as situações políticas, e o que eu não sei se você usaria a palavra que eu vou usar agora, o vigor dessa instituição continua presente? O próprio escritor Eric Hobsbawm, ele fez exatamente uma frase que eu achei muito interessante, que coloca: o anacronismo da monarquia, ele também produz um certo esplendor sobre as pessoas. Nós estamos vivendo um mundo tão pobre de símbolos, exemplos e, vamos dizer, situações rituais, que esse parâmetro serve para as pessoas como um direcionador e por isso se torna magnífico. Eu gostei assim, um pouco afetivamente da sua lembrança do Eric Hobsbawm, um historiador marxista. Eu tive o prazer de entrevistá-lo em Londres, em Hampstead, e era um marxista adepto à monarquia. Isso talvez só seja possível no norte de Londres. Lorival, o vigor da monarquia britânica, celebrado por um marxista com tanta reputação como Eric Hobsbawm. Bem, eu acho que a monarquia ela acaba sendo um contrapeso a essa tendência que existe hoje, a essa estridência na política, inclusive no Reino Unido, né, o baluarte disso
é o Boris Johnson, mas também nos Estados Unidos, no Brasil e em outras grandes democracias, os políticos tendem a personalizar demais o cargo deles e a esquecer o papel que eles têm, até a liturgia do cargo, a diferença entre governo, Estado e a personalidade do líder. Tudo isso está muito misturado e acho que a monarquia britânica, e principalmente a rainha Elizabeth, ela demonstra o valor disso num momento como este, né? É evidente que o ambiente não é propício para isso, mas a rainha não precisa, agora o rei também, não precisa se eleger, não precisa se expor a essas condições que existem hoje de brilhar nas redes sociais, enfim, de ser popular e assim por diante, e isso pode ser um fator muito importante de estabilidade e de união dos britânicos. Por isso pode ser que, numa segunda reflexão, embora haja esse trauma agora, essa ruptura, né, da figura da Elizabeth para a figura do Charles, eu acho que pode prevalecer, sim, essa noção de que o poder todo não pode estar nas mãos só de políticos preocupados com os calendários eleitorais. Lorival, é certo que eles não precisam de voto, mas não precisam de popularidade? Mas a popularidade consiste exatamente em ser esse contrapeso, né? Esse é um papel diferente do governo. Eu acho que a monarquia representa de uma forma... Não sou monarquista aqui, acho que o contexto britânico Não, fique à vontade. Tem monarquistas na Espanha, tem monarquistas nos países escandinavos. Sim, tem as monarquias constitucionais como essa, sim, com gente do jet set, como se dizia na minha época, né? E tem as monarquias absolutistas lá do Oriente Médio. Essas acho que você não aprecia tanto. Porque nos dá a sensação de que eles precisam, sim, e muito de popularidade para conseguir até manter a instituição e manter, inclusive, toda a economia que gira em torno da figura da monarquia. Mas espera aí, Lorival, você fez uma provocação excelente que eu queria passar ao Renato aqui, sentado ao meu lado esquerdo. O Lorival... Ele mais que ensinou, ele disse com todas as palavras, eles não, digamos, essa monarca de 70 anos, ela não estava preocupada em ter likes nas redes sociais dela. Uma pergunta, a provocação do Lorival, intelectual muito boa, como é que essa monarquia conseguiu passar, aparentemente incólume, pelos tabloides, pela televisão, pelo ter sido escrutinizada da forma mais cruel que se pode imaginar, essa família, e a época das redes sociais? Eu diria que houve você tem que se manter equidistante de certos fenômenos, principalmente apelos extremamente popularescos. Por ser um símbolo, você desenvolve uma aura. Essa aura, ela é perpassada pelas várias camadas sociais e ela, vamos dizer, ela é sentida com maior credibilidade. Como é que você constrói uma reputação ao longo de um tempo? Você tem exatamente camadas. Você tem a credibilidade, você tem o reconhecimento, até chegar naquilo que podemos dizer que é reputação. No caso, vamos dizer, específico, e essa foi uma da minha tese, eu coloquei o componente de relações públicas e de mediatização. Só para ilustrar o nosso público, a sua tese está num livro que as pessoas podem ter a oportunidade. As pessoas podem acessar. Estamos emprestando aqui o seu cérebro. Vamos então... dar às pessoas a oportunidade de conferir o seu trabalho no livro. O título correto é? God Save the Queen, o imaginário da realeza na mídia. Fecha parênteses, prossiga. Ok, muito obrigado. Então, dentro desse contexto, o que eu pude observar é que você tem um processo de construção. E essa construção passa pelo lado das relações públicas e também como lidar com a mídia, para atenuar os efeitos perversos que muitos dos escândalos e situações difíceis poderão, vamos dizer, abalar. Porque a monarquia depende muito da credibilidade pública. Eu vou te perguntar... Mas o que passou incólume, como disse o William, foi a figura da rainha Elizabeth ou foi a monarquia britânica? Porque Diana morreu perseguida pelos tabloides, são diversos, inúmeros os escândalos. A instituição monarquia, ela tem esse lado, é como se fosse uma grande marca, que poderia ser, vamos dizer, tem que ser polida, tem que ser, vamos dizer assim, revigorada de tempos em tempos, inclusive por situações escandalosas e difíceis. Então, ótimo, ótimo. Nós estamos para um plano intelectual da conversa que eu gosto muito, Lorival.
Em tom provocativo, Lorival. Eu estou exagerando um pouquinho o argumento do Renato. A monarquia é uma bem-sucedida operação de marketing? Mas eu entendi a preocupação da Raquel e eu concordo com ela. Eu acho que a Elizabeth ela teve um desempenho excelente nesse sentido, passando por todos esses turbilhões, todos esses escândalos, todas essas mudanças, né? Imagina, o Reino Unido em 1952 era um lugar totalmente diferente de hoje, né? Ali estava começando a ideia de uma comunidade europeia do carvão, né? Estava se pensando a União Europeia, que se concretizaria 3, 4 décadas mais tarde. Depois o Reino Unido sai da União Europeia depois de ser central na construção dele. Enfim, são muitas mudanças e ela representa essa solidez, essa continuidade, que é algo, Raquel, que não se improvisa. Quer dizer, não tem como você replicar isso num outro país, né? Mas quando se tem, é algo que tem um valor muito grande. Mas eu tenho dúvidas realmente se o rei Charles III será capaz de manter todo esse prestígio da monarquia. Não acho que ele seja aquele homem que, enfim, se envolveu num casamento desastroso e que gerou aquela figura da Diana, que acabou sendo um contrapeso à imagem da rainha e da monarquia e uma tensão muito forte. Agora tivemos essa outra tensão com a saída do Harry e da Meghan Markle da família real formalmente. Enfim, são desafios muito grandes que a Elizabeth II conseguia lidar com eles muito bem. Eu não sei se um Charles é capaz de fazer isso, embora ele tenha amadurecido bastante. O ponto que a Raquel e o Lorival estão levantando, Renato, queria ouvir a sua avaliação, no fundo se resume no sentido, não estou aqui diminuindo o que eles disseram, se concentra no seguinte: nós estamos falando da longevidade de uma instituição. Por ser instituição, ela sobrevive aos diversos indivíduos que a conduzem, ou nós estamos falando de um extraordinário êxito de indivíduos, no caso dela, da rainha que morreu? Estamos falando talvez das duas coisas, porque existe um peso institucional muito forte, temos que levar em conta que nós estamos falando de uma monarquia de quase 1000 anos. Enquanto instituição? Sim, bom, se considerar desse ponto, sim. Os Windsor bem menos, mas enfim. Os Windsor, vamos dizer, como dinastia, muito menos, mas a sequência monárquica desde 1066, você está dizendo, desde a invasão normanda de 76. Guilherme o Conquistador, que vamos dizer, começa a unificação do país. Depois se dá a partir da própria Carta Magna e a aceitação do rei. E nós estamos falando de 1215. Então, você tem um fenômeno político, social e que vai amalgamando dentro de uma sociedade e, de certa forma, mantendo isso funcionando ao longo de um tempo. Tanto assim que o reconhecimento popular da monarquia é alto. Ainda permanece alto. Agora, é claro que a figura do soberano ou da soberana tende a influenciar. Vamos dizer, tivemos nos últimos 5 séculos 3 mulheres que governaram 185 anos. Nós tivemos Elizabeth I, a Rainha Vitória e Elizabeth II. É algo a pensar. São mulheres que tomaram decisões de Estado. A Elizabeth resiste à grande invasão da Grande Armada, manda cortar a cabeça da irmã. A Rainha Vitória coincide com a formação do maior império, o império onde o sol nunca se punha. E nós temos a Rainha Elizabeth, que teve que lidar sobretudo com tabloides. Há um momento na história hoje do Reino Unido, Raquel, que já foi mencionado de passagem, tanto pelo Renato como Lorival, que essa não é uma dúvida de identidade, mas é uma situação particularmente vulnerável hoje. Como o Lorival mencionou, esse arco dos 70 anos do reinado da Rainha Elizabeth II, começa no momento em que há o embrião, através das primeiras associações entre França e Alemanha, a saída da Segunda Guerra Mundial, da União Europeia, a qual de Gaulle primeiro proíbe que a Grã-Bretanha entre, e depois a Grã-Bretanha se torna integrante da União Europeia e sai dela. Ou seja, há uma fluida história com uma situação atual que você vai trazer para nós, o sentido hoje econômico, sobretudo, da situação dos britânicos. O Reino Unido enfrenta uma crise muito complicada, William, não só pelo Brexit, mas também pelo
crise dos preços de energia, que é comum a diversos países do mundo, particularmente os países europeus, mas também o Brasil, por conta da guerra na Ucrânia. Hoje, a nova primeira-ministra, Liz Truss, anunciou um pacote de ajuda para a energia, na verdade é um pacote de subsídios, né? Nós estamos falando de 150 bilhões de libras, nós estamos falando em 6,5% do PIB do Reino Unido. E ele, em resumo, ele é uma espécie de um teto para os gastos, como se você limitasse a conta de luz das pessoas e das empresas, das pessoas por 2 anos, das empresas por 6 meses, e o que passar dali o Tesouro paga. É uma política muito complicada, muito intervencionista, ao contrário do que se esperaria de uma premier que disse se inspirar em Margaret Thatcher. A atual, inspirada há 40 anos atrás. Né? Exatamente, e que vai provocar muita... Eu não sei se tem ali um desafio fiscal ainda, embora possa acontecer, porque o Reino Unido é muito bem visto, tem uma situação fiscal muito boa, mas certamente ele vai provocar taxas de juros muito longas por um período comprido, por um período mais longo que o esperado, vai provocar, encarecer o custo dos investimentos. Tem até um paralelo com o que a gente está vivendo aqui no Brasil, mas aí eu acho que a gente desvia um pouquinho a nossa conversa. Um pouco. Eu queria pegar um pouco ainda esse lado político que você encaminhou e passar a palavra agora ao Lorival. Lorival, a rainha poucas vezes disse em público o que ela pensa a respeito do momento político, não só do país dela, mas ela tinha uma extraordinária experiência em política externa. Ela foi, não com esse título, mas ela foi uma embaixadora do Reino Unido, além de reconhecida como chefe de Estado por 14 outros países do Commonwealth. O pouco que a gente conseguiu saber do que ela pensa nos traz a seguinte reflexão. A maior preocupação dela era a perda de unidade. Justamente a perda da união que formou a Grã-Bretanha. Ela se mostrava muito preocupada com o plebiscito da independência da Escócia, por exemplo. Alguns cínicos vão dizer, mas claro, o castelo dela estava lá, né? Ia ser o castelo do outro país. Não, eu não vou entrar nessa linha do cinismo. Dizer que, de fato, ela se preocupava com a identidade do Reino Unido em função dos seus elementos que compõem. Agora, veja só. Saindo do Brexit, a Irlanda do Norte pertence ao quê? A República da Irlanda? Há um dilema de identidade aí que a monarquia é capaz de novo criar essa sensação? Somos uma coisa só? Exato. O Brexit, ele acabou desfazendo ali aquela paz que havia na Irlanda do Norte. Eu cobri o final daquele conflito, em 96, né, e esse foi acabando ali no final da década de 90, graças justamente a essa abertura da fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. E houve muita tensão em torno disso, a ponto de, então, o Boris Johnson decidir, então, que a fronteira seria no Mar da Irlanda, ou seja, separando a Grã-Bretanha da outra ilha da Irlanda. E aí foram os protestantes, então, que estão extremamente descontentes com isso. Os protestantes estão vivendo, do ponto de vista comercial, como se eles estivessem num outro país, como se estivessem na Irlanda. Isso gera grandes tensões políticas e sociais na Irlanda do Norte. Por sua vez, a Escócia, que fez aquele plebiscito sobre a independência em 2014, foi antes do Brexit, teve o Brexit em 2016, aprovado por plebiscito também. Agora ela está organizando um novo plebiscito para outubro do ano que vem. Então, também tem essa grande ameaça, esse grande desafio para o rei Charles III e para a Liz Truss, para quem estiver no poder no ano que vem. Lembrando que tem depois eleições em 2025 para o parlamento, né? Então,
o Reino Unido pode não permanecer unido. É claro que a União Europeia não incentiva esse tipo de ação, né? Com a Catalunha ficou muito claro isso. Então, isso é um desincentivo também para a Escócia, que o principal objetivo dela seria entrar para a União Europeia e a União Europeia não vai acenar com isso. Então, isso compensa. Mas os ânimos estão muito exaltados, os escoceses estão se sentindo traídos e já foi bastante apertado, foi 55 a 45 da última vez, então pode haver um crescimento agora do nacionalismo. Esse é de fato um grande Claro, desafio. Renato, fique à vontade, é uma roda, não espere passar a palavra. Houve, durante o plebiscito, uma situação muito peculiar. Apesar da questão econômica, social e, vamos dizer, esse movimento separatista, né, que em função do pragmatismo, vamos dizer, dos políticos locais que desejavam essa separação, houve um consenso, não abriu mão da rainha. Como sua chefe de Estado. É uma boa pergunta, porque a tradição moderna acadêmica que a gente vê na Inglaterra, eu estou falando da Inglaterra, particularmente Oxford e Cambridge, eles têm uma historiografia extraordinária, eles são historiadores capazes de escrever para o grande público também. Alguns deles, por exemplo, como Norman Davies, tem obras importantes tratando de demonstrar que ao longo da história os impérios desaparecem e eles se fracionam. Uma pergunta a você, em função do que a Raquel levantava, do momento da economia e das questões políticas mais atuais que o Lorival acabou de abordar, a pergunta para você vai nesta direção. Você conseguiu identificar no reinado dela exatamente que papel político ela conseguiu desempenhar, além daquele que a gente já abordou da simbologia da união e da estabilidade de um país? Ela consegue evitar esse fracionamento, a monarquia? Eu diria que é possível evitar esse fracionamento, mas eu diria que muito mais na linha da Commonwealth do que necessariamente uma possibilidade de independência desses países, procurando os seus caminhos políticos, econômicos, financeiros, etc. Mas mantendo uma ligação profunda com a monarquia, como acontece hoje com a Austrália. Você tem vira e mexe algum político que encabeça, vamos dizer, algum movimento, né, procurando, vamos dizer, instituir uma presidência, alguma coisa parecida, e, no entanto, a própria população rejeita. Sim, teremos um primeiro-ministro, mas não queremos abrir mão da nossa rainha. A mesma coisa acontece com o Canadá e com outros países. Então, existe esse papel político de continuar estabelecendo pontes, mesmo que haja possíveis fragmentações futuras em função dos interesses que vamos dizer, que o próprio processo histórico, econômico, etc., a dinâmica, né, se coloca aí pela frente. Não será fácil. Mas e se houver uma mudança de postura do príncipe Charles? Ele, por exemplo, sinaliza de que quer ser mais proativo em causas ambientais, ele fala até de homeopatia. Se ele começa a se colocar, mesmo que não seja em questões estritamente políticas do Reino Unido, mas se ele começa a se colocar de uma forma mais vocal em determinados temas, isso não pode provocar desconforto? Eu diria que pode provocar o contrário, porque nós estamos falando de uma sociedade multifacetada. Eu acredito que muitas dessas pautas terão como porta-voz o próprio príncipe. Já havia declarações, ele já havia colocado, ele estava numa situação às vezes incômoda, porque quer queira, quer não, o que um membro importante da família real fala, automaticamente termina, vamos dizer assim, provocando algum tipo de reação em relação à Constituição. Ao contrário da mãe, ele foi muito mais outspoken, como se fala em inglês. Ele se pronunciou muitas vezes sobre vários assuntos, às vezes desastrosamente. Na sua interpretação, ele é capaz de conduzir esse processo? Conduzir e atrair principalmente os mais jovens. Nós estamos falando de bandeiras ambientais. Ele mesmo é um dos maiores produtores de produtos orgânicos do Reino Unido. Tem fazendas nesse sentido. Mas não é somente isso, ele vai buscar as bandeiras que, vamos dizer, têm a maior aderência dentro da visão do século XXI, que incomodam, que inquietam a sociedade e principalmente uma sociedade multifacetada como é a sociedade do Reino Unido hoje. Lorival, nós estamos falando do papel de Charles III.
E a rainha, num certo sentido, o autorizou a fazer isso, né? Na COP26 ela gravou um vídeo no qual ela dizia que sentia muito orgulho de o filho dela, o Charles, e o neto, o William, estarem engajados nessas questões ambientais. Lembrou de uma palestra acadêmica que o marido dela, o Philip, o príncipe Philip, havia dado em 1969, o colocou como um pioneiro dessa questão ambiental. Então isso é muito interessante, você vê, a gente tem dito aqui que ela não se posicionava politicamente, de fato não se posicionava, mas essa questão ambiental é vista como uma questão existencial, né, da sobrevivência da humanidade. Então estaria talvez na visão dela e certamente na visão do Charles acima dessas disputas políticas. Então ele assume o trono autorizado pela mãe a continuar sendo um ativista nessa questão, e isso vai repercutir sobre o Brasil, que tem aí as suas vulnerabilidades, as suas dificuldades com relação a essa questão. Raquel, você morou um ano em Londres. E eu sei pelas nossas conversas... Faz tempo pra caramba. Oi? Faz muito tempo, mas morei. Mas eu também morei em Londres, fui correspondente em Londres 2 vezes. Uma vez pelo Jornal do Brasil, outra vez pela TV Globo. É uma cidade que marca a gente. É curioso, as grandes capitais europeias, elas têm características, assim, a gente pode dizer comuns, mas Londres é muito especial, é uma atmosfera muito especial. Como nós estamos nesse ponto da nossa conversa, tentando estabelecer em que medida a instituição da monarquia e agora o seu novo titular, que é o rei Charles III, se ele tem condições e de que maneira de conduzir esse processo, a minha pergunta é muito subjetiva e pessoal, você da sua experiência pessoal. Como é que você sente isso? Se ele tem condições de fazer isso, William? É uma pergunta, como a gente fala na gíria jornalística, impressionista. Olha, eu acho que ele vai ter dificuldades. Porque tem uma mudança muito marcante, né? Entre o monarca que fazia parte da política e o monarca que está afastado da política. E acho que à medida que ele passasse, se ele passasse a se colocar muito, eu acho que pode demonstrar um certo estranhamento. E eu vivi em Londres há muitos anos, né? Então, eu não sei se mudou essa percepção, mas as pessoas tinham... Ele não tinha a mesma popularidade dela, mas nem de longe. Então, eu acho que para ele ganhar essa confiança, esse amor mesmo da população, vai levar um tempinho. Você está convencido que ele é capaz de conquistar? Eu acredito que sim, porque essa preparação, vamos dizer, um lado que não está muito demonstrado, mas, vamos dizer, para o qual ele está preparado. Afinal de contas, são 73 anos, passando por uma... É que ele não é tão carismático, né, professor? Não tem. Eu acho que a percepção é essa. Esse é o lado, vamos dizer, da personalidade, mas eu diria que ele vai assumir algumas atitudes perante a opinião pública que não tenham sido tentadas anteriormente. A sobrevida da monarquia vai depender muito dessa sintonia com esse novo mundo, que exige... Com as faixas mais jovens, como você assinalou. Principalmente os mais jovens. Lorival, brevemente, para arredondar essa parte da conversa aí para o intervalo. Os motivos da indisposição da população britânica com ele se desfizeram com o tempo. Eu também morei lá, trabalhei lá nos anos 90, quando isso estava no auge, né, culminando na morte da princesa Diana. Estive lá esse ano agora e sinto um ambiente diferente. Ele agora é uma pessoa muito mais madura, que tem já uma longa história agora com a Camilla Parker Bowles, e essas coisas se estabilizaram, se assentaram, na minha opinião.